de Deus. Lemos em pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E eu vou ler a partir do versículo 6. A Bíblia vai dizer: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Diga: e ressuscite no terceiro dia. Diga: Ele vive. Ele está entre nós, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estamos aqui mais uma vez diante da sua presença e diante da sua palavra que é poderosa, diante da sua palavra que é vida, diante da sua palavra que tem poder para nos restaurar, que tem poder para nos curar, que tem poder para nos libertar. Pai, no nome do Senhor Jesus, oro sobre esta palavra, para que todo aquele que vier a crer nela, Abba, Pai, o poder da ressurreição possa se manifestar sobre a vida deles em nome de Jesus. Pai, nós acreditamos hoje, assim como ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos, a morte perdeu o seu poder, tendo o Senhor ressuscitado dentre os mortos. Pai, diante da sua palavra, nós queremos, ó Pai da glória, que este poder, pela qual fez com que o poder da morte fosse anulado, fosse destruído, Pai, se manifeste no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pai, eu repreendo nesta tarde, repreendo nesta manhã, toda entidade espiritual, toda força espiritual, todo poder das trevas, todo poder satânico que influencia o seu povo para que não recebam a palavra, para que não recebam a semente. Pai, eu quebro e destruo qualquer espírito, qualquer demônio que tente se levantar nesta manhã para impedir com que alguém entre no lugar do seu descanso, que impeça com que alguém entre no lugar da sua promessa. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo agora. Seja repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus. Você é espírito de aborto, que faz com que as pessoas, o povo de Deus, os filhos de Deus, abortem a palavra. Eu te repreendo em nome de Jesus. Te repreendo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor Jesus. Glorificado é o Senhor. Aleluia. Hoje é um dia de celebração. Diga: celebração. Eu vim celebrar a Cristo ressurreto. Diga: eu vim celebrar a Jesus que ressuscitou. Diga: Ele está vivo. Ele habita no nosso meio. Ele habita nos nossos corações. Diga: eu tenho certeza e creio que enquanto Jesus viver, enquanto Jesus viver, a
minha vida não será mais a mesma. A minha história não será mais a mesma. Os meus filhos não serão mais os mesmos. A minha casa não será mais a mesma. Porque a vida de Jesus tem poder para restaurar, para perdoar, para libertar todos os homens. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos no terceiro dia. Dia este em que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus falava a respeito da ressurreição, muitos não levavam a sério o assunto da ressurreição. Muitos olhavam para Jesus e pensavam que era mais um fanático, aleluia, que era mais uma das suas histórias. Mesmo eles tendo visto os milagres, tendo visto a manifestação do poder enquanto ele caminhava aqui na terra, mas não deram crédito ao fim que Jesus viria a ressuscitar. Aleluia. A ressurreição é o meio de transporte que nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Aleluia. Se Jesus não ressuscitasse, nós estaríamos enfermos, nós ainda estaríamos possessos, nós ainda estaríamos em nossos pecados, merecedores do inferno. Mas enquanto Jesus passou por todo o processo que ele devia passar, e até hoje, ao terceiro dia, a Bíblia diz que ressuscitou, temos que ter fé e acreditar que o poder da ressurreição, ele se manifestou sobre a pessoa de Jesus, trazendo-lhe novamente ao mundo dos vivos. Aleluia. Isto significa dizer que enquanto Jesus estiver vivo, há esperança para todo aquele que se encontra debaixo do céu. Aleluia. Eu não sei a que nível, eu não sei a que ponto cada um de nós nos encontramos na vida. Não sei em que circunstância nós nos achamos na vida, mas enquanto Jesus viver, e Ele está vivo, porque pelo poder da ressurreição viveu, há esperança para todo aquele que crê nele. Olhe para o seu irmão, diga: há esperança para todo aquele que crê em Jesus. Diga na situação em que você se encontra, diga na posição em que você se encontra, diga nos problemas em que você se encontra, diga na enfermidade em que você se encontra, diga na escravidão em que você se encontra, diga na prisão em que você se encontra, diga: há esperança de sair daí, porque Jesus está vivo, porque Jesus vive. Ele venceu o poder da morte. Aleluia. A Bíblia diz que Ele triunfou sobre os governos, sobre as entidades espirituais. Ele venceu a morte, que é o maior inimigo dos homens. Aleluia. A morte. Os homens têm medo da morte. Os homens têm medo de morrer. Qualquer situação que nos acontece aqui na terra, o medo que cada um de nós tem é de morrer. Em todas as outras coisas, o final de tudo, o medo que nós temos é de morrer. É de que o poder da morte bata as nossas portas, ele nos tire a vida. Aleluia. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, Ele morreu para me dar vida e para lhe dar vida em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos chamados a crer apenas. Amém. A crer. Porque tudo que era necessário ser feito para que Jesus
Ou seja, para que nós pudéssemos ter uma vida digna aqui na terra, Jesus fez o preço que deveria se pagar pelas coisas que nós precisamos de termos uma vida digna. Jesus pagou este preço. A Bíblia diz que foi por um preço alto que nós fomos comprados. Amém. A liberdade que Deus nos concedeu, a liberdade que Cristo nos concedeu, foi pago por um preço muito alto. Por isso você deve viver em liberdade. Por isso você deve viver como alguém curado. Por isso você deve viver fora das prisões. Você deve viver fora das correntes. Você deve viver uma vida digna aqui na terra, porque Jesus pagou um preço para que você tivesse essa vida. Aleluia. Por isso que quando estamos em plena adoração, quando começamos a adorar a Deus, nós adoramos sem reserva. Adoramos sem reserva porque sabemos que aquele que morreu, ressuscitou para nos dar vida, para nos dar tudo que nós precisamos para esta vida. A epístola de Pedro diz que tudo que nós necessitamos para a vida, diz que o poder de Deus nos concede isso. O poder de Deus nos dá isso. Aleluia. A Bíblia diz que mesmo que moras, enquanto creste no poder da ressurreição, você pode voltar à vida. Amém. Ok. Vamos para o livro do Evangelho de Mateus. Queremos entrar neste ponto, aonde depois da ressurreição, o Senhor Jesus tomou todo o cuidado de garantir que nós tomássemos esta posição, para que nada nos pudesse falhar, mesmo depois de tudo ser feito, mesmo depois do preço ser pago, em nome de Jesus. A Bíblia diz, Mateus 28, vamos ler a partir do versículo 11, diz que enquanto as mulheres ainda estavam a caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Aleluia. 14. Disse: se o governador souber disto, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu. Isto é, que os discípulos foram lá no túmulo e roubaram o corpo de Jesus. 14. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isto mesmo o que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado, e esse boato se espalhou entre os judeus até nos dias de hoje. Aleluia. Até nos dias de hoje, até agora, este boato de que os principais sacerdotes judeus pagaram, deram dinheiro aos guardas que estavam a guarnecer o túmulo de Jesus. Eles viram tudo o que aconteceu naquele dia. Eles viram quando o anjo chegou, quando abriram aquela pedra e entrou, aleluia, e Jesus ressuscitou. Eles presenciaram tudo isso, aconteceu diante dos seus olhos. A Bíblia diz que eles, tendo visto isso, saíram, foram comunicar aos principais sacerdotes que aquele que nós matamos, aquele que nós crucificamos, ele ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou para te tirar de qualquer cadeia que você se encontra. Jesus ressuscitou para te dar uma vida digna aqui na terra e nos céus. A promessa não é dos céus só. Se você ainda continua a acreditar que o sofrimento pode continuar, vou viver bem no céu, eu quero te chamar você a crer
aqui que Deus ainda é capaz de te abençoar. Eu quero que você creia hoje que Deus ainda é capaz de fazer algo por você, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode fazer aquilo que homens não conseguiram fazer. Aleluia! A Bíblia, quando nós lemos Romanos 4:18, diz que Abraão creu contra a esperança. Mesmo os seus dias aqui na terra já não estavam a mostrar sinais de que a promessa de Deus ia se cumprir. Deus prometeu a Abraão que vou te dar um filho. Amém. Mas a idade de Abraão começou a ir. Abraão começou a se ver, a envelhecer. A Bíblia diz, ok, vamos lá para o Romanos 4, rapidamente em nome de Jesus. Alguém precisa de crer. Alguém precisa de acreditar. Há graça aqui em nome do Senhor Jesus, para que você saia de qualquer situação que se encontre. Apenas creia e tenha fé para poder andar segundo o poder de Deus. Thank you, Jesus. 18. Disse: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Aleluia! Abraão teve fé e esperança, mesmo enquanto já não havia motivo para ter esperança. Às vezes as pessoas, elas têm esperança porque estão a ver alguma coisa. Elas têm esperança porque sabem que lá no RH tem um familiar meu. Algumas ainda têm esperança porque, não, eu ainda tenho alguma coisa para poder comprar. Ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos. Mas Abraão tinha quase 100 anos. Aleluia! Tinha quase 100 anos. Mas quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, aleluia, Abraão disse que o corpo dele já estava quase como morto. Isto é, já estava tão envelhecido para não ter mais motivos de acreditar que este meu corpo aqui vai produzir um filho. Este meu corpo aqui, Deus ainda fará algo acontecer através dele, em cumprimento da sua promessa. Aleluia. Disse que já estava como morto. Ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. A fé de Abraão não enfraqueceu, mesmo não tendo motivos nem razões para acreditar. Aleluia! Ele creu contra a esperança. Abraão creu no lugar onde já não havia mais nada para acontecer. Mas a Bíblia diz que por causa daquilo que Abraão creu, por causa da fé dele, disse todas as coisas que Deus prometeu na vida de Abraão vieram se cumprir. Aleluia! A fé é a força espiritual que te faz você permanecer e estar convicto de que Deus vai te dar aquilo que Deus prometeu. A nossa corrida é sobre o que Deus prometeu. Aleluia! Não estrague a sua corrida por causa desses que aparecem aqui no meio. Esses amaldiçoados, enfeitiçados, homens que carregam espíritos imundos, homens que estão endemoniados, que vêm te fazer você sair da tua corrida. Não abandone a sua corrida. Continue a sua corrida. O nosso alvo é Cristo. E a Bíblia diz que nós estamos abençoados em Cristo Jesus com todo tipo de bênção, com toda sorte de bênção. Aleluia! Então Jesus ressuscitou. Teve o trabalho de acabar com a incredulidade de todos os discípulos, de todos aqueles que o viam. A Bíblia diz que Jesus foi até lá, encontrou com os discípulos. Mesmo eles vendo, não estavam a acreditar. A Bíblia diz que Jesus teve até que dizer a eles para virem lhe tocar. Mesmo assim não estavam a acreditar. Jesus ainda disse a eles para que pudessem dar a ele alguma coisa de comer, que eles mesmos prepararam, só para acreditar que Jesus ressuscitou.
de ressurreição. Alguém que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Alguém que crê que Jesus, Deus Todo-Poderoso, cumpriu com a palavra que este voltaria à vida. Este voltaria ao mundo dos vivos. E isto aconteceu em nome de Jesus. Aleluia.